Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Se você é um jovem de menos de 25 anos, provavelmente você já passou por aquele momento de comparação, né? Vendo aquela galera do marketing digital fazendo milhões, andando de Porsche, de Ferrari, dizendo que aposentou ele e os pais antes dos 25 anos. Será que isso é verdade ou é só mais um papinho de guru, né? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, se for falar isoladamente das pessoas assim, a gente não vai pra canto nenhum, né? Eu quero falar de um âmbito geral. É possível ficar rico antes dos 25 anos com o digital? Vou assumir que você tem uns 18 anos de idade, tá? Então, uma resposta franca para você é: sim, tem essa possibilidade, mas não é a regra. Até porque o que seria o rico, né? É o cara que ele literalmente não precisa mais trabalhar. Você pode até trabalhar por escolha sua, mas você literalmente não precisa disso. Você pode ver o resto dos seus dias de vida tranquilo. E nesse patamar, rapaziada, você precisa de uma grana que, assim, é inimaginável, né? Porque a gente tá falando de dinheiro fiat. Então não adianta você fazer o cálculo agora, tenho dinheiro pra não trabalhar por 20 anos. Mas vai desvalorizar essa porra, né? Mas é aí que entra um ponto interessante, o famoso famigerado Bitcoin, né? O Bitcoin, acima de tudo, ele é um mecanismo de segurança contra o totalitarismo, ou seja, o governo querer tomar o seu dinheiro, e contra a impressão de moeda que vem destruindo famílias desde 71. E se você quer comprar Bitcoin com privacidade, Alfred P2P, segundo o link da descrição, usando o cupom FUTURO, FUTURO, para 20% de desconto em todas as taxas. Mas continuando aqui sobre Bitcoin, existem algumas previsões que afirmam categoricamente que você só precisa de 0,1 BTC para se aposentar, né? Bom, eu já falei bastante sobre Bitcoin no canal, não vou me alongar muito nessa parte. Só quero dizer que se você pensa em de fato ficar rico antes dos 25, ou ficar rico ao longo da vida mesmo, em algum momento da sua vida, você precisa estudar Bitcoin. O Bitcoin, ele vai sugar todo o PIB mundial. Compre o Bitcoin e seja soberano, ou ignore ele e seja escravo. Eu dei um Google rápido aqui e vi que a maioria dos milionários, né, eles têm entre 40 e 60 anos e a média de idade desses caras é 57 anos. E é daí que surge aquele argumento esquerdista de que, a internet faz as pessoas se compararem muito, que isso mexe com o mental das pessoas e faz mal. E eu acredito que até certo ponto isso é verdade, mas não do jeito vitimista como eles pintam. A galera usa a internet, esse negócio de comparação e tal, como uma desculpa para justificar o próprio fracasso, né? A comparação, existem níveis e níveis, tá, pessoal? A diferença do remédio pro veneno muitas vezes é só a dose. Inclusive é até algo que eu falo, né? A exceção, ela é o exemplo do gênio. Agora tem que ser uma exceção inteligente, né? Você não vai pegar um cara tipo Elon Musk que é amigo do rei, não. Você vai ver um cara que saiu de um lugar, não necessariamente igual ao seu, mas parecido com o seu, e conseguiu crescer de forma legítima na vida, sem passar em cima de ninguém. Isso pode ser sua inspiração e você estaria se comparando com ele, não quer dizer que isso está te fazendo mal. E sobre esse argumento de que, você ficar milionário, se você olhar os gráficos, é uma galera mais velha, é uma coisa que vem depois de certo tempo de vida. Concordo, homem só vira homem biologicamente, tá? Depois dos 25 anos, mais ou menos 30 anos, é a fase final, no caso não fase final, né? Quando o córtex pré-frontal, muitos chamam de neocórtex, né? É basicamente a região do cérebro que te difere de um animal, é onde você toma decisões racionais, ela se desenvolve completamente por volta dos 25 anos. Porém, as pessoas esquecem uma variável nessa equação, que é a internet. A internet, de fato, está mudando a vida de muitos jovens de forma legítima, porque vocês logo associam a golpe e tal, né? Não é só dando golpe e passando por cima dos outros que ganha dinheiro na internet. Por mais que, dependendo da ótica, pareça que esse é o comportamento dominante, né? Porque, de fato, é a impressão que passa. E justamente a internet, ela está meio que não necessariamente invertendo, mas está alterando esse quadro de você só ficar milionário a partir dos 40 ou até os 60 anos.
Os moleques estão conseguindo isso bem antes, aos 20, 25, alguns com 18, 16 anos. Tem alguns que fazem de forma legítima, tá? Não é 100% que é golpe, não. E agora, voltando um pouco para a tangente da comparação, eu não acho que o principal problema seja a comparação em si, porque muitas vezes isso vem acompanhado de uma certa admiração. O principal problema que eu vejo nisso é o imediatismo. É você achar que vai conseguir aquela vida de uma hora para outra, né? Porque, de fato, existe todo um mecanismo neurobiológico, né, no caso. Tem a parte do seu cérebro preencher muitas coisas com idealizações, né, lacunas com idealizações. O criador, ele não vai ficar colocando o tempo inteiro as noites de sono que ele perdeu, toda a trajetória, até porque geralmente esses vídeos têm 30 segundos, né, dá pra colocar tudo. Isso vai gerar um pico emocional, tal. Tem todo um mecanismo por trás disso. E esse mecanismo leva você a ser alguém imediatista. E além de imediatista, você vira alguém que fica preso a fantasias. Muitas vezes o criador do post, ele nem vendeu essa fantasia para você. Ele fez um vídeo realmente mostrando o que aconteceu com ele. Só que você, no seu cérebro, toma aquilo como regra e não como exceção. E aí você começa a pensar, vou começar hoje e em uma semana já vou estar nesse nível. Aí é loucura, né? Enfim, vocês conseguem perceber que no final, todo esse negócio que eu falei aqui, imediatismo, você achar que é do dia pra noite, viver de fantasia, isso fala mais sobre você do que sobre a realidade em si. Vocês precisam aprender a ter senso crítico, pessoal. Eu sei que você entrou nesse vídeo achando que ia dar uma resposta super louca, complexa, mas a verdade é essa, é uma crítica que eu faço até a comunidade. Pô, ainda mais com esse negócio aí de protocolo deixa-as em paz que teve, né? Os caras ficam repetindo isso como se fosse NPC, como se fosse realmente uma tribo, né? Tem aquele senso de coletivo. Virou moda, basicamente é isso, virou moda. E olha, meu problema não é você praticar o protocolo, eu pratico o protocolo. Até certo ponto, né? O meu problema é com o cara que ele não pratica a coisa por questões pragmáticas e morais, mas sim por uma questão coletiva, porque a tribuzinha dele, os criadores de conteúdo dele que ele assiste, começaram a disseminar isso e ele simplesmente começou a seguir como se fosse massa de manobra. E não tô querendo atacar nenhum criador em específico aqui, tá? Que eu sei porque, eu falei isso, os caras vão achar que eu tô criticando o Coruja. Isso aqui, eu não tô nem falando dele, pô. Ou de outras pessoas que falaram sobre o protocolo. Eu tô falando sobre as pessoas que ouvem eles. Existe uma linha tênue aí absurda, né? Enfim. E também tem a questão de que a comunidade, ela gosta de se prender muito à teoria, né? Teoria, não aplica porra nenhuma. Tanto é que você vê nos meus vídeos, quando eu faço um vídeo ensinando uma questão pragmática pra rapaziada, ensinando algo que vai ajudar, fazendo algum tutorial, dando algum norte na vida, são os vídeos que menos dão view. Agora, quando eu faço vídeo sobre o solteiro, e ser solteiro, no caso, é a única alternativa, porque o relacionamento tá uma merda hoje em dia. Quando eu tô problematizando, aí a galera vai em cima, a galera engaja pra caralho. Tanto é que na última semana, no caso, né, postei 2 vídeos sobre negócio solteiro, por 5.000 views cada, basicamente. Então, a comunidade, de fato, ela prefere problematizações ao invés de soluções. E eu vou mudar isso, tá? Pelo menos no meu canal. Eu acho que eu já problematizei bastante as coisas. Eu tô agora tentando ser um pouco mais prático, digamos assim. Enfim, eu saí um pouco pela tangente, né? Linkando isso com o digital, a questão do senso crítico, é a mesma lógica. A maioria das pessoas, elas têm uma alta preferência temporal. Preferência temporal é a sua capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. A alta é a ruim, a baixa é a boa. Então essas pessoas com alta preferência temporal, que descobriram o mercado vendo videozinho aí curto, de venda na QIFI e tal, tem 2 grandes caminhos, né? Ou eles vão achar que é golpe, é coisa que não é pra realidade deles, enfim. Ou eles vão tentar por 1 semana, 2 semanas, 1 mês e vão desistir. E isso, na verdade, é um favor que eles fazem. Imagina um cara desse vendendo produto, dando suporte pros outros. Pelo amor de Deus, loucura. Só que a galera que tem baixa preferência temporal, ou seja, é o cara que iria para os Estados Unidos e moraria num carro, porque ele sabe que daqui a 2 anos ele vai melhorar, vai estar numa outra situação. Esse é o cara com baixa preferência temporal. E quem seria esse cara no digital? É o cara, meu irmão, que ele vai pegar uma área específica, que ele acha que tem vocação, e vai quebrar a cara, vai ver que
achava que tinha vocação, mas não tinha, aí vai tentar outra, aí vai lá, vai em frente, pô, aí uma hora ele achou a área que ele é bom, beleza. Ele vai insistir, meu irmão. E não insistir no erro, mas sim insistir no sentido de que você vai continuar mesmo fazendo merda, mas você vai corrigir essas merdas, então você vai sempre estar melhorando. A maioria das pessoas não está disposta a aceitar que para você começar a ver digital, algo sólido mesmo, em muitos casos vai demorar 1 ano, 2 anos. E por que eu digo isso? Sim, existem pessoas que conseguem em menos tempo. A questão é que eu tô falando do cara que é leigo, que nunca não sabe nem o que é um LTV, um upsell, downsell, um order bump. Esse cara vai demorar um pouco mais. Só que se ele tiver uma baixa preferência temporal, ninguém para esse cara. Não é a questão de, ninguém vence o cara paciente. Porque existe gente que é paciente assim, né? Fica fazendo merda, merda, merda e acha que uma hora vai dar certo. Não, esse cara, ele pode ser o Buda e ele vai ser um merda no digital. Agora o cara que tem disposição, ele vai lá, faz, corrige, erra de novo, quebra a cara, perde perfil, toma ban, meu irmão, e vai aprendendo com isso, aí sim, esse cara é imbatível. Agora, em síntese, usuário, porque você fugiu da pergunta, né? Dá pra ficar rico com o digital antes dos 25? Isso é algo que, mesmo dentre as pessoas com baixa preferência temporal, é a regra? Não. Agora, isso não anula o fato de que a internet pode mudar a sua vida. Porque, como eu falei, rico é o cara que não precisa mais trabalhar. Esse patamar, se a gente não estiver falando de Bitcoin, definitivamente não é a regra nesse mercado. Mas o cara que ganha 20, 15 mil por mês precisa trabalhar para isso, é claro, né? É muito comum você ver isso, velho. Se vocês têm um network assim no Discord, em outras plataformas, você vê muita galera fazendo isso. E é uns guri de 15, 18, 17, 20, 25 anos, 24 anos ganhando essa grana aí. Então o que a gente consegue concluir é, dá para você viver de internet. Dá para você trabalhar 4 horas por dia e ganhar uma grana ok. E ainda escolher dias que não quer trabalhar. Isso existe. Agora você passar um ano inteiro só curtindo, sem trabalhar nada, isso não é a regra. Foi basicamente isso que eu sintetizei nesse vídeo, né? E um recado pra galera mais jovem que assiste meu canal é o seguinte: existe um negócio no seu cérebro que chama neuroplasticidade. Você já viu criança, se você mandar ela para outro país, ela aprende a língua rápido, consegue se virar? Pois é, isso é resultado, consequência, derivado da neuroplasticidade cerebral. Conforme sua idade vai avançando, não é que você fica impedido de aprender, né? Você não fica imune ao conhecimento, não é isso. O que acontece é que você vai precisar de mais foco, vai precisar de um ritmo mais constante, diversificado, enfim. Durante a infância e adolescência, você vai ver que, é muito fácil para você aprender as coisas. O que pode estar fazendo você não se sentir assim é excesso de dopamina barata, é excesso de prazeres momentâneos. E aí você precisa fazer um jejum de dopamina, né? Claro que jejum de dopamina é só um termo figurativo para você reduzir os estímulos, né? Vocês podem pesquisar os vídeos do Ergelin Delanogar e ele ensina aí a fazer. Inclusive vocês vão ver que não tem TDAH, né? Pelo menos a maioria, vocês só têm excesso de estímulo na mente. E na fase adulta, quando vocês crescerem, né? O ritmo de criação de novas ideias do seu cérebro vai diminuir naturalmente, né? Porém, o seu cérebro vai ficar altamente eficiente com o que já tem nele. Ele vai usar o que a gente chama de redes neurais já consolidadas. É basicamente coisas, manias, hábitos que você foi aprendendo durante a infância e adolescência e meio que consolidou no seu cérebro. Claro que não é algo absoluto, você não vai usar só isso. Eles funcionam basicamente como atalhos, né? E é daí que eu digo que você tá na adolescência, tá com 18, 20 anos, você tem que estudar, você tem que meter bronca, meu irmão. Aproveite a sua neuroplasticidade cerebral ao máximo. Mas é isso, rapaziada. Eu sou o usuário do futuro e tô aqui para te acordar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, coloca feedback aí nos comentários, dá um hype no vídeo. E no mais é isso, rapaziada. Fui!